Shalom Abrahá, mês de Elul chegou. Hoje à noite, Rosh Chodesh, e os faradim já começam a falar Slichot, e nos preparamos agora para uma nova fase do ano. Esse mês é o mês do balanço. A gente faz o balanço do ano inteiro. O que a gente fez? Vou te falar assim, o que a gente fez de bom é lucro. O que a gente fez de ruim é prejuízo. E ainda dá para consertar o que a gente fez de ruim. Ou seja, por isso que as Slichot são musiquinhas tão lindas. Então, a gente fala para Hashem, se a gente não tivesse feito coisa errada, você não ia ouvir de nós, assim, a gente cantando tão bonito, né? Então, mês de Elul é o mês da Teshuvah. E no último dia do mês de Elul, ou seja, o primeiro dia do mês de Tishrei, é Rosh Hashanah. O mundo vai ser julgado. Cada um de nós vai ser julgado de acordo com o que ele fez o ano inteiro. Então, ainda temos tempo para retificar o que a gente fez. E a Torá nos conta, a nossa Parashá nos conta sobre os castigos que o tribunal dava para certas coisas muito graves. Ou seja, um assassino era condenado à morte, e na Torá, para fazer uma condenação, tem que ter duas testemunhas oculares que viram com os próprios olhos. Quem é levado em conta como testemunha é um judeu acima de 13 anos. E a mulher, para um caso desses, para fazer uma pena de morte, a mulher não pode ser testemunha, porque as mulheres são pouco emotivas, e pode ser que ela se assustou tanto que ela vai falar coisas que mais do que aconteceu. E a gente não pode dar um castigo em alguém. O tribunal tem que fazer uma sentença justa. E usar uma testemunha que pode ter se emocionado na hora e dado um ênfase para o que ele viu, já não é uma sentença justa. Então as mulheres não são consideradas testemunhas para dar uma pena, para dar um castigo em alguém. Ela pode ser testemunha para outra coisa. Então, mas não testemunha de tribunal, de acordo com a Torá. Ou seja, o tribunal da Torá é o que a gente chamaria de um tribunal rabínico. Quando estudamos sobre a criação do mundo, no segundo dia, Deus fez a separação. Deus colocou limites. E no segundo dia não está escrito que foi bom. O primeiro dia está escrito que foi bom. O terceiro dia está escrito que foi 2 vezes bom. O segundo dia não está escrito que foi bom. Então, se não foi bom, por que Deus fez esses limites? Porque eles são necessários. O segundo dia é a Gvurá. A Gvurá é uma coisa necessária, mas isso que é alguma coisa necessária não quer dizer que ela é boa, quer dizer que ela é necessária. A coisa pode ser necessária e boa, e pode ser necessária e que a gente não tem como chamar ela de boa. Então, quando o Deus falou para Moshe para nomear os juízes, e os juízes eles têm que fazer uma sentença honesta, então isso vai ser bom para quem? Isso é necessário. Agora, o que está por trás da Torá é que até o necessário, que a gente não consegue ver o lado bom dele aqui no nosso mundo físico, mas por trás de tudo, por trás de todas as 10 sefirot lá em cima,
existe a essência divina. Está escrito que Deus criou o tudo do nada. Aquela essência divina, sendo que a gente não tem como entender o que é a essência divina, a gente não tem como captar, então a gente chama ela de nada. E Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. A natureza do bem é fazer o bem. Então a gente sabe que na essência tudo é bom. Antes de chegar na Sfirat HaGvurah, no Keter, antes das Sefirot, tudo é bom. Então tem o lado bom também desse julgamento. E qual que é o lado bom? Está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente, e diz o Zohar, essa linguagem, ela está querendo te dizer que quando alguém deu um soco no olho do outro, ele não está somente dando soco no olho do outro, ele está ao mesmo tempo dando soco no olho dele próprio. Quando alguém deu um soco no dente do outro, ele não está somente dando o soco no dente do outro, ao mesmo tempo ele está dando o soco no dente dele próprio. Ou seja, na hora que a pessoa fez a coisa ruim, nesse momento é decretado para ela que vai acontecer para ela uma coisa ruim. Ou seja, a mesma coisa ruim que ele fez, é decretado que essa mesma coisa ruim vai acontecer para ele. E agora essa pendência surge um anjo responsável por isso. Essa pendência vai acompanhar ele por 4 reencarnações. E aí no final da 4ª reencarnação, na quarta reencarnação, pode ser que ele acabou de nascer, ele é uma criança recém-nascida e ele vai receber lá o castigo pelo que ele fez 3 reencarnações antes. Então essa pendência não é uma coisa boa. É melhor a gente se livrar dela o mais rápido possível. E aí entra a necessidade na Torá de se criar um tribunal que vai fazer um julgamento honesto. E a pessoa assassinou, então as testemunhas vão ser pessoas que não aumentam o que aconteceu, tipo que não se entusiasmam tanto, que eles têm um controle de falar somente o que aconteceu, sem dar ênfase. Essas testemunhas têm que ter visto eles têm que ter visto, ou seja, tem um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Na Gemara tem um caso de uma pessoa que estava correndo e gritando, o outro correndo atrás dele com uma faca. Esse que estava correndo entra na caverna, o outro entra com a faca atrás dele na caverna, e todo mundo ouve um berro, e esse que entrou com a faca, ele sai com a faca cheia de sangue, e as pessoas entram na caverna e vem o outro lá morto, esfaqueado, e foi feito um julgamento. Agora, tem testemunhas? Não tem testemunhas. Não tem testemunhas. Tá bom, se tem algum motivo para guardar ele numa torre porque ele é um perigo para o público, como uma pessoa louca na rua, atirando para tudo quanto é lado, aí isso é outra coisa. Isso o governo lá teria que decidir o que vão fazer num caso desses. Mas se é uma pessoa normal, que ele não é uma pessoa que costuma assassinar, e agora vai ser feito um julgamento e não tem testemunhas, e ele vai sair livre do julgamento, mas ele saiu livre do julgamento humano, mas ele não está livre do julgamento divino. Quer dizer, esse anjo responsável por fazer para ele o que ele fez para o outro, esse anjo está atrás dele. O anjo não morre, o anjo só vai desaparecer na hora que for feito para ele o que ele fez para o outro. Então ele vai com o carro no poste, ele vai cair a ponte em cima dele, alguma coisa vai acontecer para ele, e afinal das contas ele vai receber o que ele fez, vai acontecer para ele. Então por que demora? Então a gente vai ver
nos 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é: eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou do Egito, da casa dos escravos. Ou seja, que um judeu ele tem um carinho de Hashem. Você ama os seus filhos, Hashem ama a cada um de nós muito mais do que nós amamos os nossos próprios filhos. Então o interesse divino não é em dar um castigo para ninguém. O interesse divino é que a pessoa faça tshuva pelo que ele fez. A pessoa se arrependa do que ele fez. Então está escrito na Gemara que agora que a gente entrou no mês de Elul, o mês da tshuva, está escrito, tem uma Gemara só sobre Yom Kippur, é chamada de Masechet Yoma, e ela diz que tem Shlosha Chilukei Kapará Utshuva Im Kulam. Tem 3 categorias de Kapará, e a tshuva ela acompanha cada uma delas. Avar al mitzvat aseh v'shav enozaz misham ad shemochalim lo. A pessoa transgrediu um mandamento, faça, e então ele não fez. A Torá diz para falar o Birkat Hamazon, falar uma bênção depois de comer. Depois de comer o pão, a pessoa tinha que falar um Birkat Hamazon, e ele não fez. Ele se arrepende, ele não sai de lá. Na hora que ele se arrependeu, lá mesmo ele está desculpado. Quer dizer, ele estava no trânsito na 23 de maio, ele se arrependeu, ele já não anda, o carro não anda 1 milímetro até que ele já está desculpado lá em cima. Quer dizer, a linguagem clara, todos os mandamentos divinos, mandamentos faça, a pessoa se arrependeu. E o que quer dizer se arrependeu? Pela Torá, o tshuva é que ele assume que ele não vai mais fazer. Derabanan, ele tem que se arrepender do que ele fez. O que quer dizer se arrepender? Eu comprei 2 relógios numa loja da internet e paguei o boleto do Mercado Pago, e o relógio não foi entregue, a loja desapareceu, e o Mercado Pago, mesmo que eles fizeram o boleto, mas eles mandaram uma tipo nas mensagens eles me falaram que olha a nossa política, pode ser que se eu não comprei diretamente do aplicativo deles, mas comprei de uma loja mesmo que o boleto era deles, então eles não se responsabilizam. E no fim eu me arrependi de ter comprado. Eu senti que eu fiz um mau negócio. Eu paguei por uma coisa que eu não recebi, fiz um mau negócio, me arrependi. Agora, se tivesse sido pior do que isso, se no lugar de eu ter perdido dinheiro, no lugar disso chegasse uma bomba para minha casa, agora que eles têm um endereço, eu sou o rabino, e imagina que isso era uma loja virtual de um grupo iraniano de ataques suicidas, e eles mandam para minha casa um terrorista homem-bomba. Aí ia ser pior. Então, o arrependimento é você sentir que você fez um mau negócio. E não sentir que você lucrou. Quando você se lembra que você estava num restaurante comendo um porco, e você se lembra disso, aí você tem que te despertar, você fala, olha, a mesma coisa, comprei a mercadoria, não recebi, tem que te despertar o mesmo sentimento, que você fez uma coisa errada. A pessoa já estava em palestras de rabinos lá em Israel, que ele fala, eu trabalhava de sábado, eu comia porco, eu isso, eu aquilo, e agora eu sou religioso, agora não trabalho de sábado, agora não como porco. Eu falei para ele, se você tivesse dormido com a sua mãe, você ia falar isso com tanto orgulho? Eu dormi com a minha mãe, eu beijei ela, isso. Você ia ficar com vergonha, você não ia querer que ninguém nunca soubesse isso. Então isso é arrependimento. Você sentir que você fez a coisa errada. E na hora que você sente que você fez a coisa errada, você nunca vai querer que ninguém saiba o que você fez. Na hora que alguém lembrar um Baal Teshuvah, é proibido você falar para o Baal Teshuvah, olha, você comia porco, é por causa disso. Para ele é um constrangimento, não é um orgulho.
Se fosse orgulho, seria legal você lembrar ele, mas para ele é um constrangimento. Até está escrito que tem que amar o ger, que gerim aitem beretz Mitzrayim, que o defeito que você tem não mostra para o outro, não mostra no outro, ou seja, até a pessoa que era um goi que se converteu ao judaísmo, alguém que não era judeu, ele se converteu ao judaísmo, o fato de antes ele ter só 7 mandamentos e depois ele tem 613, ele subiu de nível espiritualmente, e lembrar para ele o nível anterior já está errado, quanto mais uma pessoa que fez coisa errada. Então arrependimento quer dizer você saber, você sentir que você fez coisa errada. Isso é arrependimento. Você não ver o que você fez com bons olhos. Então contei hoje, na aula de hoje, tinha um amigo que quando a gente tinha nos nossos 15, 18 anos, existia um país na Europa chamado Tchecoslováquia. Hoje já não existe mais esse país. Era um país comunista, ateu, totalmente ateu, e tinha aqui no Brasil o cônsul da Tchecoslováquia. Eles são tipo alemães, assim, loiros de olhos azuis. A filha do cônsul da Tchecoslováquia, ela era uma menina linda, loira de olhos azuis, totalmente ateia, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Ela acreditava que, como o animal morreu, você joga um animal no lixo, ela imaginou que um ser humano é um animal racional primata, e uma mulher morta é um macaco morto. Então ela foi namorada de um amigo meu, e ela falou para o meu amigo: olha, eu quero aproveitar cada instante, porque depois a gente morre, é como uma macaca morta. E eles estavam lá dia e noite, estavam todas fizeram lá tudo que ela queria. E depois o cônsul da Tchecoslováquia voltou para a Tchecoslováquia, e ela lá na Tchecoslováquia com certeza já encontrou outro para fazer tudo o que ela queria. Esse meu amigo se casou com uma mulher judia, e aí a mulher judia que já tem pudor, já é tímida, Rahmanit, Baixanit, como eles Hassadim, é tímida, piedosa, gosta de fazer favores, já é um nível de santidade. Então ele não tinha lá da mulher judia o que ele tinha da mulher que era ateia, que não acreditava em Deus. Então ele me cantava uma música sempre: Yetzerara, Yetzerara, quantas saudades você me dá. O Yetzerara é o nosso mau instinto, né? É tipo meu mau instinto, quantas saudades você me dá. Então ele ficava com saudades da época que ele era o namorado da filha do cônsul da Tchecoslováquia, que é o país que não existe mais, país comunista que era. Então, o que ele teria que fazer numa situação dessas? Dizem nossos sábios, quando você se apaixona pela mulher errada, você não tem que pensar que ela é linda. Pensa o que ela tem dentro do intestino dela, porque o intestino também é ela. O rosto dela é ela, mas o intestino também é ela. Então o que aconteceu na prática é isso. Quando a pessoa se lembra só do lado bom da coisa ruim, aí ele fica com saudades da coisa ruim. Agora, se você pega o quadro inteiro, você pega que, olha, nesse mundo a gente vive 70 anos. Diz o rei Davi, os dias da nossa vida são 70 anos, e se formos muito fortes, 80 anos. E eu não tenho amigos de 100 anos de idade, eu entendo que o que ele fala é certo, que a média, se a pessoa com 70 anos não vai procurar o primeiro emprego, então imagina assim,
que depois você vai para um baixo paraíso, que 1 hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui, e na hora que você sobe lá em cima para ser julgado, e vão falar para você, olha, desculpa, vai ter que nascer de novo, porque você era namorado da menina lá, não se comportou corretamente. Ele vai falar, pera, mas só por causa disso, eles vão falar, olha, isso aqui em cima é importante. Então, a pessoa dá uma chance, nasce de novo, começa tudo de novo. Então, o que acontece aqui é isso, que se a gente veja, olha o tempo que a gente vai perder, e olha o que isso me causou, aí a gente já se arrepende de ter feito. Então, coisa boa só vai te trazer coisas boas. A coisa ruim, ela acaba te trazendo um prejuízo nesse mundo ou no próximo. Então, por causa disso, a gente confia em Deus que a coisa ruim é ruim e que coisa boa disso não vai sair, e a gente já se arrepende de ter feito uma coisa errada. E aí, mais para frente, diz o Baal Shem Tov que ele traz um exemplo. Está escrito a brachá e a klalá, a bênção e a maldição. E diz o Baal Shem Tov, existe uma bênção que ela é uma maldição. E que bênção é essa? É o remorso que a gente sente por ter feito a coisa errada. É uma coisa boa, quer dizer, no próximo mundo isso vai ser o principal. Aqui nesse mundo isso vai apagar as coisas erradas que a gente fez. Mas de qualquer maneira, esse remorso, ele ele, Deus me livre, coloca a gente numa situação assim que a gente começa a entender os castigos do tribunal e fala, olha, seria melhor se eu tivesse passado por um desses castigos do tribunal do que ter que carregar isso comigo a vida inteira. Porque a pessoa que é condenada à morte, ele morreu, vai para o paraíso, porque ele recebeu o castigo dele nesse mundo. Agora, esse que não tinha testemunha, aí ele vai falar para o tribunal, não, então me mata sem testemunhas. Aí eles vão falar, sem testemunhas não dá. Com uma testemunha também não dá. Aí ele vai falar, não, então eu me mato. Aí vão falar para ele, se você se matar, você vai ser assassino 2 vezes. Você vai também, você já assassinou o outro, agora você vai se assassinar, vai ficar assassino em dobro. Ele tem que viver com isso, fazer chuva, viver com esse remorso a vida inteira. E diz o Baal Shem Tov, ele dá um exemplo disso, que o rei recebe uma informação do ministro da defesa de que começou uma revolução. Ele pergunta o que é essa revolução. Falaram, olha, um caipira na roça lá num campo perdido por aí. Aí o rei fala, então coloca ele para trabalhar no governo, primeiro promove ele, traz ele para uma cidade normal. Aí trazem ele para a cidade normal, ele começa a entender o que é o rei. Aí o rei fala, promove ele, traz ele para trabalhar no palácio do rei. Aí ele entra no palácio do rei, ele vê todos os ministros e toda a honra que dão para o rei, ele vê como o rei julga com bondade e piedade cada caso. Aí ele tem um remorso tão grande, e isso é um exemplo, claro, que aí ele fala, uau, era melhor o rei ter mandado me matar naquela hora do que me colocar aqui para mim ver o tamanho da coisa errada que eu fiz. Então isso é teshuvah. Nossos sábios falam, a pessoa tem que se arrepender do que fez errado. Agora, segunda etapa, avaram mitzvat lo taseh v'shav. A pessoa transgrediu o mandamento de não faça e fez teshuvah. A teshuvah dele fica pendente, o arrependimento dele fica pendente, o fato dele ter assumido que ele não faz mais fica pendente. Quando chega Yom Kippur, o dia do Yom Kippur tem uma revelação divina num nível que naquela hora
essa transgressão que ele fez é apagada. Não vão lembrar mais para ele isso no próximo mundo. Agora, pessoa que... a terceira coisa é a pessoa que ele... Avar ao mitzvat lotase. Shesh bakaret o mitat beidin beshav. A pessoa transgrediu o mandamento não faça. Mas que ele está ligado a um caret. Caret quer dizer que espiritualmente fazem ele viver menos. Cortam a vida dele lá de cima, ele não chega aos 50 anos de idade. Ou mitat beidin, um caso que o tribunal da época teria que julgar, aí a tshuvá dele fica pendente, o Yom Kippur fica pendente, e os sofrimentos que ele sofre limpam dele isso que ele fez. E é claro, com 99% de desconto, mais alguma coisa ele tem que sofrer. Então, aí o que ele lucra no desconto, que não vai acontecer para ele olho por olho, dente por dente, vai acontecer muito menos, porque ele fez tshuvá, a tshuvá ficou pendente, o Yom Kippur ficou pendente. Então ele tem que estar feliz que Deus faz para ele todo esse desconto. E agora que nós chegamos então no mês de Elul, ao mês do balanço, a gente tem até medo de pensar, de se lembrar do que a gente fez o ano inteiro, mas a principal necessidade é que a gente tem que assumir que não vai fazer de novo. Então isso é o principal, pela Torá isso já é tshuvá. E se a gente não se lembra do que a gente fez, a gente não tem como se lembrar de não fazer de novo. Então a gente faz um balanço nesse mês de Elul, a gente assume que não vamos fazer de novo o que a gente fez errado, a gente assume que a gente se arrepende do que fez errado, e Hashem decreta para nós um ano lindo, maravilhoso, com Mashiach, Geula, Atzlacha, Briut, Panassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Vekol Tov, Arber Be'atzlacha.